Hoje você vai conhecer a história completa de todos os capítulos do livro de Apocalipse, de uma forma que talvez nunca tenha visto, sem filtros e sem enrolação. Fique até o final e tenho certeza de que algo vai mudar na sua vida. A história começa com um homem exilado numa ilha deserta chamada Patmos. Seu nome é João. Ele está ali por um motivo, porque decidiu anunciar a verdade sobre Jesus Cristo. Longe das multidões, isolado do mundo, o velho apóstolo recebe algo que mudaria não apenas o curso da sua vida, mas de toda a história da humanidade. Ele não está sonhando, ele não está imaginando. O que vai acontecer a seguir é uma revelação vinda diretamente de Deus. Um conteúdo sagrado entregue por Jesus Cristo e repassado por um anjo. Essa revelação é um presente, mas também um alerta. E foi confiada a João para que ele a escrevesse e espalhasse. O que João vê e ouve é tão poderoso que as palavras parecem pequenas para descrever. Mas ele começa: graça e paz a vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Essa é a voz do próprio Deus eterno, o Senhor que sempre existiu e sempre existirá. Ele reina, mesmo quando o mundo parece fora de controle. João continua escrevendo e menciona algo extraordinário. Jesus Cristo é a testemunha fiel, o primeiro que venceu a morte e o Rei dos Reis da terra. Ele nos ama e, mais que isso, nos libertou de nossos pecados com o próprio sangue. Um rei, sim, mas um rei que se entregou por nós. Então João revela algo que ainda está por vir. Ele diz: ele vem com as nuvens e todo olho o verá. Ou seja, Jesus vai voltar. Não escondido, não em segredo. O mundo inteiro verá, até mesmo aqueles que o rejeitaram. Naquela hora, João ouve uma voz forte atrás dele, como o som de uma trombeta ecoando pelo céu. A voz ordena: escreva em um livro tudo o que você vê e envie para 7 igrejas. João se vira para ver quem está falando e o que ele presencia é indescritível. Mas ele tenta narrar. Entre 7 candelabros de ouro, símbolos das igrejas, está alguém semelhante a um filho de homem. Era Jesus, mas glorificado. Ele usava uma túnica comprida e um cinturão de ouro. Seus cabelos eram brancos como a neve, como lã pura, sinal de pureza, eternidade e sabedoria. Seus olhos, como fogo ardente, como se enxergassem a alma. Seus pés brilhavam como bronze refinado. E a voz parecia o rugido de muitas águas, forte, poderosa, impossível de ignorar. Na mão direita, ele segurava 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, representando sua palavra, que corta mentiras e revela a verdade. Seu rosto brilhava como o sol ao meio-dia. João cai ao chão como morto, tamanha era a glória. Mas Jesus toca nele e diz: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus ordena: escreva o que viu, o que está acontecendo agora e o que ainda acontecerá. E então ele explica o mistério. As 7 estrelas representam os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros as próprias igrejas. O cenário está montado, a revelação começou e o que vem a seguir vai abalar céus e terra. As palavras ainda ecoavam na mente de João. Ele acabara de ver o Cristo glorificado, com olhos de fogo e voz como o som de muitas águas. E agora, Jesus começa a ditar cartas, uma a uma, endereçadas às 7 igrejas da Ásia, comunidades reais, formadas por pessoas reais, mas com mensagens que ecoam até hoje. A primeira carta é para Éfeso, a igreja que esqueceu o amor. Jesus começa elogiando: conheço suas obras, seu esforço e a sua perseverança. Você não tolera o mal e testou os falsos apóstolos.
Era uma igreja firme na doutrina, trabalhadora, vigilante contra heresias. Mas então vem a revelação mais dura. Tenho, porém, contra você, abandonou o seu primeiro amor. Eles mantiveram a estrutura, mas esqueceram a paixão. A rotina substituiu a devoção. A mecânica tomou o lugar da intimidade. Jesus ordena: lembre-se de onde caiu. Arrependa-se, volte às primeiras obras. Caso contrário, ele diz que removerá o candelabro. Ou seja, a presença viva da igreja seria apagada. Mas há uma esperança. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida. Um lembrete do Éden perdido e do paraíso restaurado. Esmirna, a igreja que sofre, mas é rica. Agora, Jesus fala com Esmirna, uma igreja pequena, perseguida, machucada. Eu conheço o seu sofrimento, sua pobreza, mas você é rico. Eles não tinham recursos materiais, mas estavam cheios da presença de Deus. Sofriam calúnias dos que se diziam judeus, mas eram, nas palavras de Jesus, uma sinagoga de Satanás. Ou seja, agiam contra Deus. Cristo não promete livramento imediato. Pelo contrário, o diabo jogará alguns de vocês na prisão e terão tribulações por 10 dias. Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Uma coroa que não se desfaz. Glória eterna para os fiéis até o fim. Pérgamo, a igreja que morava no trono do inimigo. João ouve agora palavras dirigidas a Pérgamo. Jesus começa reconhecendo: você vive onde está o trono de Satanás. Isso significa que aquela cidade era um centro espiritual corrompido, idolatria, cultos pagãos, imperadores sendo adorados como deuses. Mesmo ali, a igreja se manteve firme no nome de Jesus, mesmo após a morte de Antipas, um fiel seguidor, chamado por Cristo de meu mártir fiel. Mas havia problemas. Alguns entre vocês seguem a doutrina de Balaão. Balaão foi aquele profeta do Antigo Testamento que ensinou o povo a tropeçar, levando-os à idolatria e imoralidade. Em outras palavras, alguns crentes estavam misturando fé e pecado, achando que podiam servir a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Jesus chama ao arrependimento e promete: ao vencedor darei do maná escondido. Esse maná representa o alimento espiritual que sustenta a alma direto do céu. E uma pedra branca com um novo nome escrito, conhecido apenas por quem o recebe, símbolo de aceitação e identidade celestial. Tiatira, a igreja que tolera o pecado. Agora é a vez de Tiatira, uma igreja cheia de amor, serviço e fé. Jesus elogia isso, mas também denuncia: você tolera Jezabel. Essa referência a Jezabel não é sobre a rainha literal do Antigo Testamento, mas sobre alguém que, dentro da igreja, estava ensinando práticas imorais, dizendo que era profetisa. Ela ensinava que era possível viver uma vida sexualmente corrompida e ainda assim ser aceita por Deus. Jesus diz que deu tempo para arrependimento, mas ela não quis mudar. Eis que a lançarei num leito de sofrimento, junto com os que adulteram com ela. É uma metáfora. O julgamento virá sobre ela e sobre os que seguem seus ensinamentos. Mas há um remanescente. Jesus diz: aos demais que não seguem esses ensinos, eu não colocarei outro fardo. Apenas se apeguem ao que têm, até que eu venha. E a promessa final é poderosa. Ao vencedor, darei autoridade sobre as nações, como eu recebi do Pai. E também darei a ele a estrela da manhã. A estrela da manhã é Cristo. Ele mesmo se oferece como herança. 4 cartas, 4 diagnósticos espirituais. Em cada um, uma mistura de elogio, correção e promessa. E tudo vindo do próprio Jesus, o rei que anda entre os candelabros, ou seja, no meio das igrejas. Ele vê tudo, conhece tudo e fala com verdade e amor. O som da voz de Jesus ainda ecoava como trovão no coração de João. As palavras estavam sendo escritas uma a uma, ditadas diretamente pelo Rei glorificado.
E agora, restam 3 igrejas a receber a revelação, 3 mensagens que atravessariam os séculos, até chegar aos nossos dias. Sardes, a igreja que parecia viva, mas estava morta. A carta começa com um alerta. Jesus é descrito como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Ou seja, ele possui totalidade do Espírito Santo e autoridade sobre os líderes das igrejas. E ele diz: conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Sardes parecia forte por fora. Tinha nome, estrutura, reputação. Mas por dentro, apatia espiritual. Vida sem essência. Culto sem presença. Rotina sem arrependimento. Então Jesus dá uma ordem: esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer. Ou seja, havia uma chance. Uma pequena chama ainda queimava, mas era preciso acordar. Se não vigiar, virei como um ladrão. Essa expressão é simbólica. Fala de algo inesperado, rápido, sem aviso. Um juízo que pega de surpresa quem dorme espiritualmente. Mas nem todos estavam nessa condição. Alguns em Sardes não contaminaram suas roupas. Roupas brancas simbolizam pureza. Jesus promete que esses fiéis andarão com ele e seus nomes não serão apagados do livro da vida. Filadélfia, a igreja que agradou ao coração de Deus. Diferente de Sardes, Filadélfia recebe palavras de honra. Jesus se apresenta como o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Ou seja, aquele que tem autoridade para abrir e fechar portas espirituais e ninguém pode impedir. Ele diz: conheço as suas obras. Coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Filadélfia era uma igreja pequena, sem muita força, mas manteve a fé. Não negou o nome de Jesus, mesmo em meio à oposição. Aqueles que se dizem judeus, mas mentem, são sinagoga de Satanás. Virão e se prostrarão aos seus pés, e saberão que eu te amei. Jesus não fala de judeus étnicos, mas de pessoas religiosas que se opunham à verdade do Evangelho. Ele promete justiça e continua: porque guardou a minha palavra com paciência, também te guardarei da hora da provação. Essa hora de provação representa um tempo de aflição futura sobre o mundo. Jesus promete sustento, proteção e permanência. E então, a promessa final: ao vencedor, farei coluna no templo do meu Deus. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade santa e o meu novo nome. Laodiceia, a igreja que Jesus queria vomitar por fim, João escreve a última carta, e ela começa com um tom pesado. Jesus se apresenta como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. E então ele diz: conheço as suas obras. Você não é frio nem quente, oxalá fosse frio ou quente. Mas porque é morno, ou seja, indiferente, sem paixão, espiritualidade morna, Jesus diz algo duro: estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Uma linguagem forte, direta. Jesus está dizendo: a indiferença espiritual é repugnante para mim. E ainda completa: você diz, sou rico, estou bem, não preciso de nada, mas não percebe que é miserável, pobre, cego e nu. Laodiceia era uma cidade rica, autossuficiente, conhecida por suas águas mornas e comércio de tecidos, mas espiritualmente estava falida. Jesus então aconselha: compre de mim ouro refinado no fogo, verdadeira riqueza, roupas brancas, verdadeira pureza, colírio para os olhos, discernimento espiritual. Em outras palavras, pare de confiar em si mesmo, dependa de mim. E então vem uma das declarações mais conhecidas: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. O Criador do universo do lado de fora da sua própria igreja, pedindo para entrar.
Por fim, ele diz: ao vencedor, darei o direito de se sentar comigo no meu trono. Essa é a recompensa: reinar com Cristo. Dividir a vitória com o Rei dos Reis. 7 cartas, 7 diagnósticos, 7 chances de arrependimento, consolo e promessa. Jesus não está distante. Ele caminha entre os candelabros. Ele conhece cada detalhe e ele ainda bate a porta. Depois das cartas, um silêncio sagrado parece preencher a alma de João. Mas esse silêncio é quebrado quando ele ouve algo familiar. A voz que falou comigo era como uma trombeta. Era a mesma voz poderosa que o chamou lá no início. E agora, essa voz diz: suba aqui e eu mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. De repente, João não está mais na ilha. Num instante, ele é arrebatado em espírito. Seus pés já não tocam o chão de Pátimos. Ele se vê diante de algo grandioso, algo eterno. O céu se abre diante dos seus olhos e ele vê um trono. No centro de tudo, não há multidões, não há caos, não há dúvida. Há apenas um trono e alguém assentado nele. Esse alguém não é descrito com rosto ou forma, mas com brilho. O que estava sentado parecia jaspe e sardônio. Ou seja, havia uma luz resplandecente como pedras preciosas, o jaspe brilhando como cristal e o sardônio com o vermelho do fogo. É uma maneira de dizer majestade, santidade e glória inigualável. Ao redor do trono, um arco-íris, mas não qualquer arco-íris, um círculo de esmeralda, verde, reluzente. Não era só beleza, era símbolo da aliança eterna de Deus, que envolve tudo. E ao redor desse trono, João vê 24 tronos menores, onde estão sentados 24 anciãos, vestidos de branco, com coroas de ouro. Representam os redimidos, talvez os 12 patriarcas de Israel e os 12 apóstolos, ou seja, o povo de Deus completo, antiga e nova aliança unidos. Do trono saem relâmpagos, trovões e vozes, uma cena de poder e temor, o som do juízo, a manifestação da glória de Deus, e diante do trono, algo como um mar de vidro, semelhante ao cristal. Um espelho infinito, calmo, translúcido, pureza, paz, transparência. Nada se esconde ali. E então, João vê 4 seres viventes, cheios de olhos por dentro e por fora. Olhos que veem tudo, que não piscam, que não dormem. Cada um com uma forma diferente. Um parece um leão, simbolizando poder. Outro, um boi, força e serviço. O terceiro tem rosto humano, inteligência e razão. O quarto é como uma águia voando, velocidade, visão e majestade. Esses 4 seres representam toda a criação, selvagens, domesticados, humanos e aves, adorando diante do trono. E o que eles fazem? Eles não descansam, nem de dia, nem de noite. E clamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Eles estão declarando a santidade de Deus o tempo todo, sem pausa, sem cansaço. E toda vez que esses seres glorificam a Deus, os 24 anciãos se levantam dos tronos, tiram suas coroas e as lançam aos pés do trono, dizendo: Tu és digno, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Ali não há vaidade, nem disputa, nem orgulho. O céu entende quem é o centro de tudo: Deus, o Criador eterno. Essa visão do céu é o cenário onde toda a revelação do Apocalipse vai acontecer. Antes das trombetas, dos selos, das bestas e dos juízos, João vê o trono. Deus está no controle. Acima de tudo, sempre esteve e sempre estará. João ainda está diante do trono de Deus, maravilhado com a adoração celestial. Mas de repente, algo chama sua atenção. Ele vê um livro, ou melhor, um rolo,
na mão direita de Deus, aquele que está sentado no trono. Esse rolo é diferente de todos os outros. Está escrito por dentro e por fora, completamente preenchido, como um documento selado de alto segredo. E tem 7 selos, fechando-o por completo. Esse livro representa o plano definitivo de Deus para julgar o mundo, redimir a criação e restaurar todas as coisas. Mas há um problema. Um anjo forte aparece e sua voz ecoa como trovão pelo céu. Quem é digno de abrir o livro e romper os seus selos? O silêncio cai como uma rocha. João olha ao redor e ninguém se apresenta. Nenhum anjo, nenhum ser vivente, nenhum dos anciãos, ninguém no céu, ninguém na terra, ninguém debaixo da terra, ninguém era digno. João começa a chorar. Não era um choro comum, era um pranto profundo de quem percebe o peso da realidade. Se ninguém puder abrir o livro, os planos de Deus não serão revelados, a justiça não será feita, a esperança não será restaurada. Mas então, um dos anciãos se aproxima e diz: "Não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele venceu, e ele é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos." O coração de João dispara. Ele olha para ver o leão, o rei vitorioso, mas o que ele vê é o oposto. No meio do trono, entre os 4 seres viventes e os anciãos, está um cordeiro, mas não um cordeiro comum. Estava como morto, mas de pé. Um cordeiro ensanguentado, mas vivo. Um sacrifício, ressuscitado. Esse cordeiro tem 7 chifres, símbolo de pleno poder, e 7 olhos, que representam o Espírito de Deus em toda a terra. É uma imagem simbólica de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que foi morto, mas venceu a morte. E o Cordeiro se aproxima do trono e pega o livro da mão direita de Deus. O céu explode, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se lançam ao chão diante do Cordeiro. Cada um segura uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, e o texto explica: são as orações dos santos. Ou seja, as nossas orações chegam até o céu, elas estão diante de Jesus. Então, eles cantam um novo cântico. Tu és digno de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. O plano de Deus avança, o Cordeiro venceu e o seu sangue foi suficiente para redimir gente de todo lugar. E não para por aí. João olha e vê milhões e milhões de anjos como se fossem incontáveis estrelas ao redor do trono. Eles dizem com voz forte: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. E não são só os anjos. João ouve toda criatura do céu, da terra, do mar, debaixo da terra, todos dizendo ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E como um eco final de adoração, os 4 seres viventes dizem: Amém. E os anciãos se prostram e adoram. O céu ainda vibrava com louvores ao Cordeiro. Ele estava ali, de pé, com o livro selado em suas mãos. 7 selos guardavam os mistérios do plano de Deus. E agora, um por um, seria rompido. A cada selo, o juízo começa a se derramar sobre o mundo. O que João vê é o começo da grande tribulação. O primeiro selo, o cavalo branco. O Cordeiro quebra o primeiro selo. Um dos 4 seres viventes, os guardiões celestiais, diz com voz forte como trovão: venha. João vê um cavalo branco. O cavaleiro montado sobre ele segura um arco, mas sem flechas, e é coroado. Ele parte como vencedor, determinado a conquistar. Mas atenção, esse cavaleiro não é Jesus. Embora venha montado num cavalo branco, símbolo de aparência de pureza, esse é um enganador. Trata-se de um falso Messias, conhecido na Bíblia como o Anticristo. Ele conquista não com guerra, mas com manipulação,
engano e falsa paz. Ele se apresenta como solução, mas é o início do engano. O segundo selo, o cavalo vermelho. O cordeiro quebra o segundo selo. O segundo ser vivente diz: venha! Agora surge um cavalo vermelho como fogo. Seu cavaleiro recebe uma grande espada e tem autoridade para tirar a paz da terra, fazendo com que as pessoas se matem. Esse cavaleiro representa a guerra. Depois da falsa paz do anticristo, vem o verdadeiro conflito. Guerras estouram, o mundo entra em caos, irmãos contra irmãos, nações contra nações. Sangue se espalha, a violência reina. O terceiro selo, o cavalo preto. O terceiro selo é rompido. O terceiro ser vivente diz: venha. João vê agora um cavalo preto. O cavaleiro segura uma balança na mão. Então, João ouve uma voz que diz: 1 quilo de trigo por 1 denário, 3 quilos de cevada por 1 denário, mas não danifique o azeite e o vinho. Em outras palavras, o que está sendo descrito aqui é fome. A balança representa racionamento. Os preços dos alimentos estão absurdamente altos. Um dia inteiro de trabalho só dá para comprar uma pequena porção de comida. É escassez, desespero, desigualdade, mas os produtos de luxo, como azeite e vinho, não são afetados, mostrando uma elite ainda protegida enquanto o povo sofre. O quarto selo, o cavalo amarelo esverdeado. O quarto selo se quebra. O quarto ser vivente diz: venha. Agora surge o mais assustador de todos. Um cavalo amarelo esverdeado, cor de cadáver, pálido como a morte. O nome do cavaleiro é Morte, e o inferno os segue de perto como uma sombra. Eles recebem poder sobre 1/4 da terra para matar com espada, fome, doenças e feras selvagens. É o colapso total. 1/4 da população mundial desaparece. É como se a própria morte marchasse com liberdade pelo planeta. O quinto selo, os mártires. Quando o quinto selo é aberto, a cena muda. João vê debaixo do altar celestial as almas daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. São os mártires, os que não negaram a fé mesmo diante da morte. Eles clamam: até quando, ó Senhor, santo e verdadeiro, não julgarás e vingarás o nosso sangue sobre os que habitam a terra? Eles não estão com sede de vingança humana. Eles estão ansiando por justiça divina. Então cada um recebe uma veste branca, símbolo de pureza e vitória. E lhes é dito que esperem um pouco mais, até que o número completo dos que morreriam por Cristo também se completasse. O sexto selo, o caos cósmico. Agora o sexto selo é rompido e o universo inteiro reage. Houve um grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina. A lua ficou como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra. Essas imagens mostram que a natureza inteira entra em colapso. O firmamento, que parecia tão estável, agora se rasga como pergaminho. Montanhas e ilhas são movidas do lugar. O mundo como conhecemos começa a desmoronar. E então todos, reis, generais, ricos, poderosos, escravos e livres, correm para se esconder. Procuram cavernas, montanhas, qualquer refúgio. Eles gritam às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Sim, o Cordeiro que foi morto agora julga com autoridade. Chegou a hora da verdade. E a última frase ecoa como um trovão: porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? O mundo estava desmoronando diante dos olhos de João, mas de repente, silêncio. Antes que o próximo selo seja rompido, algo acontece no céu. Como num filme em câmera lenta, João vê 4 anjos parados nos 4 cantos da terra. Eles seguram os ventos, e não é vento literal, é uma figura de linguagem para representar os próximos juízos. Os anjos estavam impedindo que qualquer destruição atingisse a terra, o mar ou as árvores.
Então aparece outro anjo, subindo do lado do nascer do sol, vindo do Oriente, carregando o selo do Deus vivo. E ele grita em alta voz para os 4 anjos: não danifiquem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos marcado a testa dos servos do nosso Deus. Esse selo na testa representa proteção e propriedade espiritual. Deus estava separando os seus, marcando quem lhe pertence antes que os juízos continuem. João ouve o número dos selados, 144.000 pessoas. Eles são descritos como 12.000 de cada uma das 12 tribos de Israel. Esse número é simbólico, representando plenitude, organização e cumprimento da aliança. É como se Deus dissesse: nenhum dos meus será esquecido, eu conheço cada um pelo nome. Mas o que João ouve não é tudo o que ele vê. De repente, seus olhos se abrem para uma cena muito maior. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar. Eles não são apenas israelitas. Eles são de todas as nações, tribos, povos e línguas, gente do mundo inteiro, todos de pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de branco e segurando ramos de palmeira nas mãos, símbolo de vitória e celebração. Eles gritam com voz forte: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. E então todos os anjos, os anciãos e os 4 seres viventes se curvam com o rosto em terra diante do trono e dizem: amém. Louvor, glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todo o sempre. É uma explosão de adoração, uma cena de tirar o fôlego. Nesse momento, um dos anciãos se aproxima de João e pergunta: esses que estão vestidos de branco, quem são eles? E de onde vieram? João, com humildade, responde: o Senhor sabe. E o ancião revela: estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Ou seja, eles passaram pela perseguição, enfrentaram o sofrimento, mas permaneceram fiéis. Suas roupas brancas são símbolo de redenção, pureza e vitória conquistada através do sangue de Jesus. Então, o ancião descreve seu destino final. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu templo, e aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Agora não há mais fome, nem sede, nem sol escaldante, nenhuma lágrima será derramada, e a promessa final ecoa como música nos céus. O Cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. O ambiente no céu, que antes ecoava com cânticos e adoração, agora mergulha num silêncio profundo. Quando o Cordeiro abre o 7º selo, não há som, nem movimento, apenas silêncio. Por cerca de meia hora. Não é um silêncio qualquer. É como se todo o céu prendesse a respiração à espera do que viria. O universo sabe, o juízo está prestes a intensificar. 7 anjos se posicionam diante de Deus, e a cada um deles é dada uma trombeta. Eles não tocam ainda, apenas se preparam. É como um exército celestial alinhado antes do toque de ataque. Então aparece outro anjo. Ele se aproxima do altar celestial, o lugar das ofertas, carregando um incensário de ouro, símbolo da oração. Ele recebe muito incenso para queimar junto com as orações dos santos diante do trono. As orações sobem ao céu como perfume, mas agora algo diferente acontece. O anjo enche o incensário com fogo do altar, fogo santo, e o lança sobre a terra. E a resposta é imediata. Houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. É como se o próprio céu reagisse às orações do povo. A justiça divina se move em resposta à intercessão dos santos. Agora, os anjos se preparam para tocar suas trombetas. A cada toque, um juízo específico é liberado sobre a terra. A primeira trombeta.
O primeiro anjo toca a trombeta, e então caiu granizo e fogo misturados com sangue. É uma cena apocalíptica. Chuva de fogo e sangue. Árvores e vegetação são queimadas. 1/3 da terra, das árvores e da relva verde é destruído. A natureza, antes fonte de vida, agora vira palco de juízo. A segunda trombeta. O segundo anjo toca, e João vê algo como um grande monte em chamas. Talvez um meteoro, talvez uma imagem simbólica de destruição vinda dos céus, sendo lançado no mar. O resultado? 1/3 do mar se transforma em sangue, criaturas marinhas morrem, e 1/3 dos navios é destruído. O comércio, a vida marinha, a estabilidade dos oceanos, tudo é abalado. A terceira trombeta. O terceiro anjo toca sua trombeta. Agora, uma grande estrela ardente como uma tocha cai do céu. Ela atinge 1/3 dos rios e fontes de água. O nome da estrela é Absinto, que significa amargura. As águas se tornam amargas, contaminadas. Muitas pessoas morrem por beber daquela água. Esse é o colapso da água potável. O básico para a vida agora traz morte. A quarta trombeta. O quarto anjo toca, e 1/3 do sol, da lua e das estrelas é ferido. A consequência? 1/3 do dia e da noite perdeu sua luz. O mundo mergulha numa escuridão parcial. O tempo parece falhar. A luz, que sempre esteve lá, agora se apaga em parte. O relógio natural da humanidade está sendo desregulado. A noite chega antes. O dia dura menos. É como se o próprio céu estivesse em luto. E então, antes da quinta trombeta, João vê algo aterrador. Viu uma águia voando pelo meio do céu, dizendo em alta voz: "Ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa do toque das outras trombetas que ainda virão." É um grito de aviso, como se dissesse: se você achou que já foi difícil até aqui, ainda não viu nada. O que está por vir é ainda mais intenso. A quinta trombeta. O primeiro ai. João vê uma estrela que caiu do céu sobre a terra. Essa estrela não é literal. É uma figura simbólica. Representa um ser espiritual que caiu, ou seja, um anjo decaído. Ele recebe a chave do poço do abismo, uma espécie de prisão espiritual. Quando ele abre o poço, uma fumaça negra sobe como fumaça de uma grande fornalha. O céu escurece. A luz do sol e do ar é tomada por essa nuvem escura e sufocante. E então, saem de dentro dela gafanhotos. Mas não são gafanhotos comuns. Eles não tocam nas árvores ou nas plantas. Sua missão não é destruir a vegetação, mas atormentar os seres humanos, especificamente aqueles que não têm o selo de Deus na testa. Esses gafanhotos têm poder como o de escorpiões e recebem permissão para ferir as pessoas por 5 meses. Eles não podem matar, apenas fazer sofrer. E o sofrimento é tão profundo que as pessoas buscarão a morte, mas não conseguirão morrer. A morte fugirá delas. João tenta descrever o que vê. Esses seres têm aparência de cavalos preparados para a guerra. Na cabeça, como se fossem coroas de ouro. Seus rostos se assemelham a rostos humanos. Seus cabelos são como cabelos de mulher. Seus dentes são como de leões. Têm couraças de ferro. E o som das asas é como o barulho de carros de guerra correndo para a batalha. Caudas como escorpiões, ferrões, poder para ferir. E eles têm um rei sobre si, o anjo do abismo, chamado em hebraico de Abaddon, e em grego Apolion. Ambos significam destruidor. João conclui: o primeiro ai passou. Eis que vem ainda 2 ais depois destas coisas. Mas o que vem a seguir é ainda mais mortal. A sexta trombeta, o segundo ai. O sexto anjo toca a trombeta. E João ouve uma voz vinda dos 4 chifres do altar de ouro que está diante de Deus. Essa voz comanda o sexto anjo: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates.
Esses 4 anjos haviam sido presos e preparados exatamente para essa hora, dia, mês e ano, com uma missão: matar 1/3 da humanidade. Eles são libertos, e com eles vem um exército colossal. João ouve o número: 200 milhões de cavaleiros, e então ele vê os cavalos e seus cavaleiros. Eles têm couraças vermelhas, azuis e amarelas como fogo, safira e enxofre. As cabeças dos cavalos são como cabeças de leões, e de suas bocas sai fogo, fumaça e enxofre, armas de destruição. Esses 3 elementos, fogo, fumaça e enxofre, matam 1/3 da humanidade. A morte vem com fúria. É o juízo acelerado, irreversível. E como se isso não fosse assustador o suficiente, João observa que os cavalos têm poder em suas caudas também. Suas caudas são como serpentes, com cabeças que ferem e destroem. Mas então, algo chocante. Mesmo depois de tudo isso, destruição, terror, juízo, a humanidade não se arrepende. João diz: os restantes da humanidade, que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeram das obras das suas mãos. Continuaram adorando demônios, imagens de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, deuses falsos que não veem, não ouvem, não falam. Eles também não abandonaram os seus assassinatos, feitiçarias, imoralidades sexuais e roubos, mesmo diante do juízo. O coração humano permanecia endurecido. O céu ainda ecoava os horrores das trombetas anteriores, mas de repente o ritmo desacelera. Como um filme que para a ação para mostrar algo profundo, íntimo e cheio de significado. João vê outro anjo forte descendo do céu, mas este não é como os anteriores. Ele vem envolto em uma nuvem, com um arco-íris sobre a cabeça, como a lembrança de que a misericórdia de Deus ainda está viva, mesmo no meio do juízo. Seu rosto era como o sol, e suas pernas como colunas de fogo. Ou seja, ele brilha com glória divina e pisa com firmeza, como quem carrega a autoridade do céu. Na mão do anjo, um livrinho aberto. Diferente do rolo selado que apenas o cordeiro podia abrir, este está acessível, pronto para ser entregue. O anjo põe o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, uma imagem forte para mostrar que ele domina toda a criação, com uma mensagem que alcança o mundo inteiro. E então ele clama com grande voz, como o rugido de um leão. É um som que rasga o céu. No mesmo instante, 7 trovões respondem. Vozes poderosas, misteriosas, que falam algo que João entende, mas não pode revelar. Quando os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz do céu que disse: não escreva o que os 7 trovões disseram, guarde em segredo. Aqui, João nos lembra: nem tudo foi revelado. Há coisas que pertencem apenas a Deus. O anjo então levanta a mão direita ao céu e jura por aquele que vive para todo o sempre, o Criador de tudo. Ele declara: não haverá mais demora. Nos dias em que o 7º anjo tocar sua trombeta, o mistério de Deus se cumprirá, como anunciou aos profetas. O anjo está dizendo: quando a próxima trombeta soar, o plano de Deus será completado. O tempo chegou. Então a voz do céu volta a falar com João. Vá até o anjo e pegue o livrinho que está na mão dele. João se aproxima do anjo, aquele que dominava céu e terra, e pede o livrinho. E o anjo diz: pegue e coma-o. Sim, coma o livro. Não literalmente, claro. É uma figura de linguagem poderosa, que representa receber a mensagem profundamente, a ponto de ela fazer parte de quem João é. Deus não quer apenas que João escreva. Ele quer que João viva, sinta e carregue o peso da revelação. Ele será doce na sua boca, mas amargo no estômago. João pega o livro, come, e é exatamente como o anjo disse. Primeiro, um sabor doce, a alegria de receber a palavra de Deus. Mas depois amargor,
o peso da mensagem, o sofrimento que ela carrega, a dor do juízo que virá. E então vem a última instrução. É necessário que você profetize outra vez acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. João está sendo preparado. A revelação não acabou. Ele ainda terá que anunciar coisas grandes, duras e gloriosas. João ainda está imerso na visão celestial, quando de repente recebe uma nova tarefa. Algo concreto. Algo que envolve medir um templo. Foi-me dada uma vara de medir parecida com uma régua, e me disseram: vá, meça o templo de Deus, o altar e os que adoram ali. Esse ato de medir não é apenas arquitetônico, é simbólico. Significa que Deus está separando o que é dele, está protegendo os que adoram de verdade. Ele conhece os seus, mas ao mesmo tempo, o pátio externo do templo é deixado de fora. Será entregue às nações que vão pisar a cidade santa por 42 meses, 3 anos e meio. Esse tempo representa um período limitado de sofrimento e dominação do mal, mas sob o controle soberano de Deus. E então João vê 2 testemunhas. Concederei às minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Essas 2 testemunhas são profetas de Deus, que surgem no meio da tribulação com uma mensagem poderosa. Estão vestidas de pano de saco, sinal de luto, arrependimento e juízo. Elas representam a voz profética de Deus no meio do caos. Elas têm autoridade. João descreve: são as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que estão diante do Senhor da terra. É uma linguagem tirada de Zacarias, representando unção e luz espiritual no mundo. Elas têm poder sobrenatural. Se alguém tenta feri-las, fogo sai da boca delas e consome os inimigos. Tem poder para fechar o céu, como Elias fez, para que não chova, e para transformar águas em sangue e ferir a terra com pragas, como Moisés. Mas depois de 1260 dias profetizando, algo chocante acontece. A besta que sobe do abismo fará guerra contra elas, as vencerá e as matará. Essa besta representa o sistema do anticristo. E quando ela mata as testemunhas, seus corpos ficam expostos nas ruas de Jerusalém, chamada aqui de forma simbólica de Sodoma e Egito, lugares de perversidade e opressão, onde também o Senhor foi crucificado. As pessoas do mundo inteiro vão celebrar a morte dessas testemunhas. Sim, elas fazem uma festa macabra. Trocam presentes, comemoram. Por quê? Porque essas 2 vozes proféticas incomodavam. Mas depois de 3 dias e meio, o inesperado acontece. O sopro de vida vindo de Deus entrou nelas, e elas ficaram de pé. A multidão entra em pânico. As testemunhas ouvem uma voz do céu: subam para cá. E elas sobem numa nuvem diante de todos. É como um arrebatamento público. A glória de Deus é visível. Naquele mesmo instante há um grande terremoto. 10% da cidade cai. 7.000 pessoas morrem. E os sobreviventes, tomados de medo, dão glória ao Deus do céu. Passou o 2º aí. Eis que o 3º aí logo vem. E então, o 7º anjo toca a trombeta. A 7ª trombeta, a vitória do reino de Deus, não há mais silêncio. Agora, vozes poderosas no céu declaram: o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. É o anúncio da vitória definitiva, o fim do domínio do mal. O trono de Deus toma o centro da história. Os 24 anciãos, sentados diante de Deus, caem com os rostos em terra e o adoram, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. Eles reconhecem que chegou a hora do juízo, de recompensar os servos de Deus, profetas, santos, grandes e pequenos, e de destruir os que destroem a terra. Então, o templo de Deus se abre no céu,
e a Arca da Aliança aparece, símbolo da presença e fidelidade de Deus. Relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraiva acompanham a cena. O céu reage à glória daquele que reina. A cortina do céu se abre novamente. E João vê um grande sinal nos céus. Não era um sinal comum. Era algo grandioso, simbólico, cheio de significado. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Essa mulher representa o povo de Deus, Israel, e também a igreja fiel, o povo que geraria o Salvador. Ela está grávida e grita de dor, pronta para dar à luz. O nascimento que está prestes a acontecer não é só físico, é espiritual. Ela está prestes a trazer ao mundo aquele que mudaria a história, o Messias. Mas a câmera celestial se move e João vê outro sinal no céu. Um grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres e sobre as cabeças 7 coroas. Esse dragão vermelho é Satanás. As 7 cabeças representam governos e reinos dominados por ele. Os 10 chifres e coroas mostram poder, autoridade e influência global. Ele é grande, vermelho como o sangue, um símbolo de violência, destruição e sede de morte. Com a cauda, o dragão arrastou 1/3 das estrelas do céu e as lançou sobre a terra. Essas estrelas são anjos que caíram com ele, os anjos caídos, os demônios. 1/3 dos exércitos celestiais foi corrompido e se voltou contra Deus. O dragão está de pé diante da mulher, pronto para devorar o filho assim que nascesse. Ele queria impedir a salvação do mundo, antes mesmo que ela começasse. Mas então, ela deu à luz um filho homem, que há de governar todas as nações com cetro de ferro. Esse filho é Jesus Cristo, o Messias prometido, o Rei dos Reis. Mas, antes que o dragão pudesse tocar nele, o menino é arrebatado para junto de Deus e para o seu trono. A mulher então foge para o deserto, para um lugar preparado por Deus, onde será sustentada por 1260 dias, o mesmo tempo simbólico da grande tribulação. Deus cuida do seu povo no meio da guerra, mas o dragão não desiste. E o que acontece a seguir é uma guerra nos céus. Houve batalha no céu. Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão. Miguel, o arcanjo, o comandante dos exércitos de Deus, enfrenta o dragão e seus anjos caídos. A batalha é intensa, mas o final é claro. O grande dragão foi expulso do céu, ele foi lançado na terra e com ele os seus anjos. João então revela quem é esse dragão de forma direta. O grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele é expulso do céu. E quando isso acontece, João ouve uma grande voz nos céus dizendo: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. Satanás perdeu o lugar de acusador, e João revela como os fiéis venceram ele. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram a própria vida até a morte. Essa é a vitória. Fé no sangue de Jesus, testemunho firme e coragem diante da perseguição. Mas a guerra ainda não acabou. O céu está em festa, mas a terra treme. Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vocês com grande furor, sabendo que pouco tempo lhe resta. Satanás, agora furioso, volta seus olhos para a mulher, o povo de Deus, e persegue com fúria. Mas Deus intervém. A mulher recebe asas como de águia para voar até o deserto, para um lugar onde é sustentada. É proteção sobrenatural.
Mesmo em tempos de tribulação, Deus cuida dos seus. O dragão tenta de tudo, vomita água como um rio, tentando afogar a mulher com mentiras, enganos e perseguições. Mas a terra se abre e engole o rio, ou seja, Deus frustra os planos do diabo. Sem conseguir destruir a mulher, o dragão se enche de raiva e parte para atacar os filhos dela, que João identifica como os que obedecem aos mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Eles são o novo alvo. E João vê algo emergindo das águas. Não é uma criatura comum, é uma besta, símbolo de um império maligno, um governo mundial perverso, liderado por um homem, o Anticristo. Vi uma besta que subia do mar. O mar, aqui, é simbólico, representa as multidões, as nações, os povos do mundo, como explicado em Apocalipse 17 e 15. Ou seja, o Anticristo surge do meio da humanidade. A besta tem 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas nos chifres e nomes de blasfêmia nas cabeças. É um retrato simbólico de autoridade política, reinos unidos, poder absoluto e arrogância contra Deus. Ela parece um leopardo, com pés de urso e boca de leão, cada animal representando poderes de impérios anteriores, como em Daniel capítulo 7. Essa besta é uma fusão de todos os reinos anteriores que se opuseram a Deus, agora concentrados num só governo global. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Satanás entrega seu domínio à besta como se dissesse: agora você é meu representante na terra. Uma das cabeças da besta parecia ter sido ferida de morte, mas foi curada. Uma ferida mortal que se cura, e o mundo inteiro se maravilha. A humanidade vê isso como um milagre. O Anticristo impressiona, engana, conquista corações. E adoraram o dragão, porque deu autoridade à besta. E adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode guerrear contra ela? Aqui começa o culto ao Anticristo. A besta não apenas governa, ela exige adoração. Ela recebe autoridade por 42 meses, 3 anos e meio. Durante esse tempo, ela abre a boca em blasfêmias contra Deus, contra o nome dele, contra o céu, contra os santos, e recebe permissão para guerrear contra os santos e vencê-los. Ela domina sobre toda tribo, povo, língua e nação, e todos os que habitam na terra a adorarão. Todos, exceto aqueles que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. João então faz uma pausa dramática. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva cativeiro, em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a perseverança e a fé dos santos. Ou seja, os crentes fiéis devem se manter firmes, mesmo em meio à perseguição. Deus vê tudo, e a justiça virá. Mas o terror ainda não acabou. Vi outra besta subindo da terra, dessa vez não do mar, mas da terra, o que sugere que essa segunda besta vem de um ambiente mais religioso ou espiritual, talvez mais interno ou doméstico ao mundo conhecido. Ela tem 2 chifres como de cordeiro, mas fala como o dragão, ou seja, parece mansa, mas é diabólica, uma aparência de piedade, mas com uma alma corrompida. Essa segunda besta representa o que chamamos de o falso profeta, um líder religioso mundial que promove a adoração à primeira besta, o Anticristo. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. Ela realiza grandes sinais, até faz descer fogo do céu diante dos homens. E por meio desses milagres, engana os habitantes da terra. Convence as pessoas a fazerem uma imagem da besta e dá poder para que a imagem fale. Talvez simbolizando controle tecnológico, influência global ou algo sobrenatural. E então, o momento mais sombrio. A todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos.
É dado um sinal na mão direita ou na testa. Esse é o famoso sinal da besta. Ninguém pode comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui entra o código profético, aqui a sabedoria. Quem tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem, 666. 666. Esse número representa a imperfeição total, o auge da rebelião humana contra Deus. É o homem tentando ser Deus, mas falhando miseravelmente. As trevas haviam tomado o palco, a besta, o falso profeta, o sinal, a perseguição. Mas então, João olha para cima e o céu se abre mais uma vez. Eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião. Jesus reaparece, não mais como o servo sofredor, mas como o rei vitorioso, firme no alto do monte Sião, símbolo de autoridade celestial e segurança eterna. E com ele estão 144 mil, aquele mesmo grupo selado lá atrás. Mas agora eles aparecem em pé com o Cordeiro, marcados não com o sinal da besta, mas com o nome do Pai escrito em suas testas. Eles pertencem a Deus, e isso está visível. João ouve um som vindo do céu. Era como o som de muitas águas, como trovão forte, e também como músicos tocando harpas. Uma música celestial preenche a cena, e os 144 mil cantam um cântico novo, um louvor que ninguém mais consegue aprender, a não ser os que foram redimidos. Um som que só quem passou pela fidelidade e sofrimento entende. Eles são descritos como puros, fiéis, íntegros. Não se contaminaram com idolatria ou falsidade espiritual. Seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. São os primeiros frutos, separados para Deus. Na sua boca não se achou mentira. São irrepreensíveis diante do trono de Deus. E então, 3 anjos surgem em sequência, voando pelo céu, cada um com uma mensagem global. O primeiro anjo: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Este anjo anuncia o evangelho eterno, a última chance. Ele chama toda a humanidade a adorar o Criador, aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. É o último convite à salvação antes do fim. O segundo anjo: caiu, Babilônia, a grande cidade. Babilônia aqui simboliza o sistema mundial corrompido, política, religião, comércio e cultura que se levantaram contra Deus. Esse império global de engano e imoralidade está ruindo. A queda é certa. O julgamento está a caminho. O terceiro anjo. Este traz a mensagem mais séria. Se alguém adorar a besta e sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, esse também beberá do vinho da ira de Deus. Aqui não há meio termo. Quem se rende ao sistema do anticristo recebe juízo sem misericórdia. Será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e do Cordeiro. É um retrato do castigo eterno. E João diz: a fumaça do tormento sobe para todo o sempre, e não tem descanso, nem de dia, nem de noite. Mas para os fiéis, a mensagem é diferente. Aqui está a perseverança dos santos. E uma voz do céu diz: bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. Sim, diz o Espírito, descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguem. Ou seja, vale a pena permanecer fiel, mesmo que custe a vida, porque a recompensa é eterna. Agora João vê uma nova cena, solene e poderosa. Eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, alguém semelhante a um filho de homem, com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. É Jesus, pronto para ceifar a terra. Isso simboliza o julgamento final. Outro anjo sai do templo e clama: lance a foice e colha, pois chegou a hora da ceifa, porque a colheita da terra está madura. E Jesus lança a foice. A terra é colhida. Logo depois, outro anjo sai do altar com poder sobre o fogo. Ele também tem uma foice.
Mas agora não é colheita de trigo, é colheita de uvas para o lagar da ira de Deus. As uvas são lançadas no lagar, um tipo de prensa de pedra onde elas são pisadas, imagem do juízo esmagador. E o texto diz: do lagar saiu sangue, e o sangue chegou até os freios dos cavalos por quase 300 quilômetros. É uma hipérbole, uma imagem forte para descrever a imensidão do juízo divino. A justiça de Deus vai esmagar todo o mal, e ninguém que se opôs ao Cordeiro escapará. João está prestes a testemunhar o clímax da justiça divina. Mas antes da tempestade, vem o silêncio do céu, o som da reverência. Vi no céu outro sinal grande e maravilhoso: 7 anjos com as 7 últimas pragas. As últimas, pois com elas se consuma a ira de Deus. Deus havia avisado, o juízo viria em etapas. Primeiro os selos, depois as trombetas, agora as taças da ira. Mas antes que esses flagelos sejam derramados, João vê uma visão gloriosa. Vi como que um mar de vidro misturado com fogo. Esse mar de vidro lembra o trono de Deus, como visto no capítulo 4, mas agora está misturado com fogo, simbolizando santidade, julgamento e glória ardente. E em pé sobre esse mar estão os vencedores, aqueles que resistiram à besta, à sua imagem e ao seu número. Eles não se curvaram, não adoraram o sistema do anticristo, foram fiéis até o fim. Eles seguram harpas de Deus e começam a cantar. Eles cantam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. 2 cânticos, 2 histórias que se unem. O Antigo e o Novo Testamento em perfeita harmonia. E o que eles cantam é mais do que música, é declaração de justiça. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não te temerá, Senhor, e não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo. Todas as nações virão e te adorarão, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. É como se o céu inteiro reconhecesse: Deus não é apenas justo, ele é digno de adoração eterna. Então, a cena muda. Depois disso, olhei e abriu-se o santuário do tabernáculo do testemunho nos céus. O templo celestial, a sala do trono de Deus, se abre diante de João. De lá saem 7 anjos, vestidos de linho puro e resplandecente, com faixas de ouro no peito. Eles são mensageiros da justiça final. Cada um carrega uma taça de ouro cheia da ira de Deus. Ira santa, justa, reta, não impulsiva ou cruel, mas a reação santa contra o mal que feriu a criação por milênios. Essas taças são entregues por um dos 4 seres viventes, aqueles guardiões celestiais que servem diante do trono desde o início da visão. E então, algo impressionante acontece. O santuário se encheu com a fumaça da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no santuário enquanto não se completassem as 7 pragas dos 7 anjos. É como se o próprio céu segurasse a respiração. A glória de Deus se manifesta com tanta intensidade que nenhuma criatura ousa entrar. Isso mostra que o juízo que virá a seguir é solene, definitivo, irreversível. Chegamos ao capítulo 16 de Apocalipse, o momento em que a ira de Deus é derramada sem mistura. As 7 taças da ira divina são lançadas sobre a terra, uma a uma, marcando o juízo final sobre um mundo que rejeitou o Cordeiro e se entregou à besta. Então, uma voz forte sai do templo. É a voz do próprio Deus. Vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O juízo começa. Primeira taça, feridas dolorosas. O primeiro anjo despeja sua taça sobre a terra. E de repente surgem úlceras terríveis e dolorosas nas pessoas que receberam o sinal da besta e adoraram sua imagem. Não é doença comum. São feridas físicas como consequência espiritual. Quem se aliou ao anticristo agora sente na pele a consequência. Segunda taça.
o mar vira sangue. O segundo anjo despeja sua taça no mar, e o mar se transforma em sangue como de um morto, denso, pútrido, escuro. Tudo que vive no mar morre. A criação que antes sustentava a vida agora se torna um palco de morte. O oceano sangra, como que refletindo os crimes da humanidade. Terceira taça, os rios e fontes viram sangue. O terceiro anjo despeja a taça nos rios e nas fontes, a água potável do mundo, e ela se transforma em sangue. Aqui, João ouve o anjo das águas falando: Tu és justo, ó Santo, que és e que eras, porque julgaste assim. Eles derramaram o sangue dos santos e dos profetas, e agora lhes deste sangue para beber. Eles merecem. É como se o mundo fosse forçado a beber o próprio veneno. Quem derramou sangue, agora o tem como única fonte de vida. Quarta taça. O sol queima os homens. O quarto anjo derrama a taça sobre o sol. E o sol, que antes aquecia, agora queima com intensidade sobrenatural. Uma onda de calor apocalíptica incendeia a terra. Os homens são queimados com grandes queimaduras, mas, em vez de se arrependerem, blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhe dar glória. Mesmo diante do juízo, ainda escolhem odiar a Deus. Quinta taça. Escuridão total sobre o reino da besta. O quinto anjo derrama sua taça sobre o trono da besta, ou seja, sobre o governo do anticristo. O reino tornou-se em trevas, mas não era só falta de luz. Era trevas densas, espirituais, opressoras. As pessoas mordem a língua de dor, tamanha a angústia. E mais uma vez, blasfemaram o Deus do céu por causa das dores e das feridas, mas não se arrependeram. A dureza do coração humano atinge seu auge. Sexta taça, preparação para a guerra final. O sexto anjo derrama sua taça sobre o grande rio Eufrates, e sua água secou, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. É a preparação para a batalha final, o que a Bíblia chama de Armagedon. João vê 3 espíritos imundos saindo da boca do dragão, Satanás, da besta, o anticristo, e do falso profeta. Eles são como sapos, impuros, repugnantes, e são espíritos demoníacos que fazem sinais e vão aos reis da terra para reuni-los para a guerra do grande dia do Senhor Todo-Poderoso. É uma convocação demoníaca global. O mundo inteiro se une, sem saber, para lutar contra o próprio Deus. Nesse momento, Jesus fala: Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. É um alerta. Fiquem atentos. Mantenham-se puros. Eu virei de surpresa. E os reuniram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. O campo de batalha está montado. Sétima taça, a grande consumação. O sétimo anjo despeja sua taça no ar, e uma grande voz sai do trono, do templo, dizendo: Está feito, é o fim. Relâmpagos, vozes, trovões e um terremoto como nunca houve desde que o homem existe. A grande cidade, provavelmente Babilônia, se parte em 3. As cidades das nações caem. Deus se lembra da Babilônia para lhe dar o cálice do vinho da sua ira. Ilhas fugiram, montes não se acharam, o planeta entra em colapso. E então, uma chuva de grandes pedras de gelo, cerca de 35 quilos cada uma, cai do céu sobre os homens. E qual é a reação final da humanidade? Blasfemaram contra Deus por causa da praga da saraiva, porque a praga era muito grande. Mesmo no fim, muitos ainda escolhem o ódio ao arrependimento. As taças da ira já foram derramadas, mas agora Deus convida João a entender o sistema por trás da queda do mundo. Um dos 7 anjos se aproxima de João e diz: Venha, vou te mostrar o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas.
Essa grande prostituta é uma figura simbólica que representa um sistema religioso falso e corrompido que se uniu aos reis da terra para enganar as nações. Uma religião misturada com poder, política, luxúria e idolatria. As muitas águas sobre as quais ela se senta, como o próprio texto explica depois, são os povos, multidões, nações e línguas. Ou seja, ela exerce influência global. João é arrebatado em espírito ao deserto. E ali ele vê a cena. Viu uma mulher sentada sobre uma besta escarlate, cheia de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher representa o sistema religioso corrupto. A besta representa o sistema político global, liderado pelo anticristo. Ela cavalga a besta, ou seja, por um tempo, a religião usa o poder político para se manter de pé. Antes de continuarmos, hoje você consegue identificar que religião é essa que se corrompeu? Deixa nos comentários sua opinião. Vamos continuar. A mulher está vestida de púrpura e escarlate, cheia de ouro, pedras preciosas e pérolas. Um símbolo de riqueza, poder e ostentação religiosa. Na mão, ela segura um cálice de ouro, mas o conteúdo é nojento. Estava cheio de abominações e da imundícia da sua prostituição. O cálice parece sagrado por fora, mas por dentro está cheio de falsidade espiritual, idolatria e pecado disfarçado de santidade. E na testa dela está escrito um nome: Mistério, a Grande Babilônia, mãe das prostitutas e das abominações da terra. Nela é chamada de Babilônia, porque representa a rebelião organizada contra Deus, assim como a antiga Babilônia do Antigo Testamento. E ela é a mãe de todas as corrupções espirituais que se espalharam pelo mundo. João fica admirado com a visão. Ele não admira no sentido de aprovar, mas de ficar espantado com o poder e a sedução desse sistema. O anjo então pergunta: por que você se admira? Vou te explicar o mistério da mulher e da besta que a carrega. E ele revela detalhes profundos sobre a besta. A besta que você viu era e não é, e está para subir do abismo e irá para a perdição. A besta tem 7 cabeças, que são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. Aqui está um símbolo com dupla camada: 7 montes. Pode representar uma cidade literal, construída sobre 7 colinas, como Roma, no contexto histórico, ou 7 impérios mundiais sobre os quais a falsa religião se apoiou. 7 reis. O anjo explica que 5 já caíram, um ainda existe e o outro ainda virá, mas ficará pouco tempo. A besta seria o 8º rei, mas pertence aos 7, ou seja, é a culminação de todos os reinos que se opuseram a Deus ao longo da história. As 10 chifres representam 10 reis ou líderes que ainda não receberam reinos, mas que vão reinar por 1 hora com a besta. Eles terão um só pensamento e darão poder total ao anticristo. Eles guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá. Aleluia! Jesus, o Rei dos Reis, vencerá. O exército do mal se une, mas será esmagado. Agora, o anjo revela o destino da grande prostituta. As águas que você viu, onde a prostituta está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Ou seja, o sistema religioso corrupto domina o mundo inteiro. Mas veja a ironia do juízo de Deus. Os 10 chifres e a besta odiarão a prostituta. Eles a deixarão desolada e nua, devorarão a carne dela e a queimarão com fogo. A própria besta, o governo que sustentava a falsa religião, se voltará contra ela. O anticristo só usou a religião como ferramenta de controle. Quando não precisar mais dela, a destruirá completamente. E o anjo conclui: Deus colocou em seus corações que cumpram a sua vontade. Até os inimigos de Deus, sem perceber, estão cumprindo o plano divino. E assim, a grande Babilônia começa a cair. A fumaça da falsa religião ainda pairava no ar. Aquela mulher embriagada com o sangue dos santos. Ela havia seduzido reis e enganado multidões.
Mas agora, o que sustentava esse império desaba completamente. João vê um outro anjo vindo do céu. Ele não é discreto, é forte, resplandecente, e sua presença ilumina a terra inteira. Ele clama com voz poderosa: caiu, caiu a grande Babilônia. Essa queda não é só geográfica, é espiritual, moral, comercial e cultural. A Babilônia, símbolo de todo o sistema corrupto que se levantou contra Deus, finalmente colapsa. Ela se tornou morada de demônios, abrigo de toda ave impura e de todo espírito maligno. A aparência glamurosa desaparece e a verdadeira face é revelada. Podridão espiritual. O anjo explica: todas as nações beberam do vinho da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores se enriqueceram com o seu luxo excessivo. Ou seja, o mundo inteiro se vendeu pelo conforto, pela ganância, pela aparência de poder. Mas então, outra voz, uma que vem do céu, talvez a voz do próprio Deus, diz: sai dela, povo meu, para que não sejas cúmplice dos seus pecados e para que não participes das suas pragas. É um chamado urgente de separação. Deus está dizendo: não se misture com esse sistema. Não aceite seus valores. Não viva como ela vive. Porque agora as pragas chegam. E Deus não esqueceu o que ela fez. Seus pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou das suas iniquidades. O juízo será proporcional ao seu pecado. Paguem-na com a mesma moeda e em dobro. Na taça em que deu de beber, deem a ela em dobro. Ela disse em seu coração: estou sentada como rainha, não sou viúva, nunca verei tristeza. Ela se achava invencível. Mas no mesmo dia virão as pragas, morte, luto, fome, e será queimada no fogo, porque o Deus que a julga é poderoso. O mundo que antes se curvava diante da Babilônia, agora se lamenta por ela, de longe. Os reis da terra, que viveram com ela em luxúria e pecado, chorarão ao ver a fumaça de sua queima. Eles não choram por arrependimento. Choram porque perderam o que amavam. O prazer, o luxo, o poder. Ai, ai da grande cidade, Babilônia, cidade poderosa, pois em uma só hora chegou o teu juízo. O tempo do juízo foi rápido e fulminante, e os mercadores do mundo choram também. Não por ela, mas porque ninguém mais compra seus produtos. João lista uma série de mercadorias: ouro, prata, pedras preciosas, roupas finas, perfumes, vinho, azeite, trigo, gado, cavalos. E no fim da lista, corpos e almas de seres humanos. Sim, até vidas humanas foram tratadas como mercadoria. É a revelação da exploração total. Eles dizem: todo o luxo se acabou, nunca mais será encontrado. Em uma só hora, tudo ruiu. Negócios, riqueza, navios, comércio global. Os marinheiros, os navegantes, os donos de navios, todos choram ao ver a fumaça da Babilônia. Jogam pó sobre as cabeças e gritam: ai, ai da grande cidade, na qual todos se enriqueceram com seus tesouros. Em uma só hora ficou devastada. Mas enquanto o mundo chora, o céu celebra. Alegrem-se sobre ela, ó céus. Alegrem-se, santos, apóstolos e profetas, pois Deus a julgou por causa de vocês. João então vê um anjo poderoso pegando uma pedra grande como uma mó, aquelas pedras enormes de moinho, e lançando-a ao mar. Com ímpeto será lançada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. É como se Deus dissesse: acabou, para sempre, vai afundar como pedra no oceano. Então vem o silêncio profético. Nunca mais se ouvirá em ti som de músicos, de arpistas, de flautistas, de trombeteiros. Nunca mais haverá em ti artífice algum. Nunca mais se ouvirá o som do moinho. Nunca mais se ouvirá a voz do noivo e da noiva. Tudo o que era símbolo de vida, arte, beleza, esperança e movimento acabou. Por quê?
porque os seus mercadores eram os grandes da terra, e por suas feitiçarias todas as nações foram enganadas. E a revelação final corta como espada. Nela se achou o sangue dos profetas, dos santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Depois de todo o caos, juízo e destruição, o céu se enche de vozes. Aleluia! A salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao nosso Deus. A Babilônia caiu. O sistema corrupto que dominava o mundo foi julgado com justiça. E agora o céu inteiro explode em adoração. Pois verdadeiros e justos são os seus juízos. A prostituta, símbolo da religião falsa, da idolatria, do sangue dos santos, foi destruída. E Deus vingou o sangue dos seus servos. Aleluia! A fumaça da Babilônia sobe para todo o sempre. É o fim do mal organizado. O juízo foi definitivo. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes, aqueles que desde o início estão diante do trono, se prostram e adoram a Deus, dizendo: Amém, aleluia. E uma voz ecoa do trono: Louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, e vocês que o temem, pequenos e grandes. O céu inteiro se une. João ouve um som como de muitas águas, como trovões poderosos, que diz: Aleluia, porque reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Agora sim, o mundo verá quem é o verdadeiro rei. O céu muda de tom. Agora não é só celebração, é um casamento. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe glória, pois são chegadas as bodas do Cordeiro e a sua noiva já se preparou. A noiva aqui é a igreja fiel, pura, separada, perseverante. A noiva não se vestiu com luxo terreno, mas com linho fino, puro e resplandecente, que simboliza as obras justas dos santos. Bem-aventurados os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. João está tão emocionado com a visão que cai aos pés do anjo para adorá-lo. Mas o anjo imediatamente o corrige. Não faça isso. Sou servo como você. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Adoração só a Deus. A glória é só dele. Então, o céu se abre novamente. João vê um cavalo branco, mas agora é Jesus quem monta. Aquele que o monta chama-se fiel e verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo. Penetram tudo. Na cabeça, muitas coroas, símbolo de autoridade total. E ele tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Mistério divino. Está vestido com um manto tingido de sangue, uma referência à sua vitória sobre o pecado e talvez ao sangue dos inimigos. E o nome pelo qual é chamado é o Verbo de Deus. Jesus é a palavra viva, o Deus que fala, cria e julga. Atrás dele, os exércitos do céu o seguem, também montados em cavalos brancos, vestidos de linho fino e branco. São os santos glorificados, participando da vitória. De sua boca sai uma espada afiada para ferir com ela as nações. Essa espada não é literal, mas representa sua palavra, poderosa, afiada, que corta o engano e executa a justiça. Ele as regerá com cetro de ferro. Jesus não volta como servo, volta como rei guerreiro. Ele pisa o lagar do vinho da fúria da ira de Deus Todo-Poderoso. É o juízo sendo derramado até o fim. E em seu manto e em sua coxa está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Um anjo grita em alta voz para todas as aves do céu: Venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus. Mas esse banquete é de juízo. Carcaças de reis, generais, poderosos, soldados, cavalos e cavaleiros. Os que se levantaram contra Deus serão derrotados. A besta, o anticristo, o falso profeta e os reis da terra reúnem seus exércitos para lutar contra Jesus. É a guerra do Armagedom, mas não há batalha demorada. A besta foi presa e com ela o falso profeta. O falso profeta,
que enganou com sinais que levou milhões a adorarem a imagem da besta, é lançado vivo no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo. E todas as aves se fartaram da carne deles. Depois da vitória estrondosa do cordeiro no capítulo anterior, depois que a besta e o falso profeta foram lançados no lago de fogo, João é conduzido a uma nova cena, uma cena espiritual, profunda e poderosa. Ele vê um anjo descendo do céu com a chave do abismo e uma grande corrente na mão. Esse abismo não é um buraco físico, mas o domínio espiritual onde Deus limita o poder das forças malignas. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Aqui começa o que João chama de o milênio. Esse período não é literal, mas espiritual. Estamos vivendo ele agora, desde a ressurreição de Cristo. A prisão de Satanás não é ausência total, mas sim limitação de sua autoridade. Ele não pode mais enganar as nações da mesma maneira como fazia antes, porque agora o Evangelho está sendo pregado a todos os povos. A luz da verdade já invadiu as trevas. O reino de Deus está em ação. Depois disso, ele deve ser solto por um pouco de tempo. Ou seja, haverá um tempo futuro, curto, em que Satanás será solto novamente para sua última investida. Mas até lá, ele está com as mãos espiritualmente algemadas. Esse tempo que ele será solto é o tempo da grande tribulação que já falamos anteriormente. João vê tronos, e sobre eles pessoas assentadas, que receberam autoridade para julgar. Vi as almas daqueles que foram mortos por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem sua imagem, nem receberam o sinal na testa ou na mão. Esses são os fiéis, os que foram firmes até o fim, os que não se dobraram ao sistema do mundo e agora estão reinando com Cristo. Eles voltaram à vida e reinaram com Cristo por 1000 anos. Mas essa volta à vida aqui não é uma ressurreição física no futuro, é a regeneração espiritual dos salvos, que já estão vivos em Cristo, como diz Efésios 2:6. E com ele nos ressuscitou, e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte nela. Quem nasceu de novo em Cristo já experimenta essa primeira ressurreição. E o texto completa: sobre estes, a segunda morte não tem poder. A segunda morte é a condenação eterna. E quem está em Cristo não tem nada a temer. Eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. E é exatamente o que está acontecendo agora. A igreja está reinando com Cristo, não no sentido político, mas com autoridade espiritual sobre as trevas, pregando, curando, libertando e sendo sal e luz no mundo. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Aqui entra o tempo final, um curto período em que o mal se levantará com fúria total, numa última tentativa de enganar as nações. E ele sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, para reuni-las para a batalha. Esse Gog e Magog não é uma guerra literal entre países, mas símbolo de toda a oposição final contra o reino de Deus. Um levante global, orquestrado pelas trevas, tentando resistir à luz. O número deles é como a areia do mar. Eles marcharam pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. É o ponto de tensão máxima da história. As forças do mal cercam o povo de Deus. Parece que tudo vai ruir, mas desceu fogo do céu e os devorou. Deus intervém. Rápido, decisivo, o juízo chega. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Fim do mal, fim da tentação, fim do inimigo, para sempre.
João então vê um grande trono branco, e aquele que está sentado nele, o Senhor de toda justiça, faz o céu e a terra fugirem da sua presença. Vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E livros são abertos, o registro das obras, e também foi aberto o livro da vida. Os mortos são julgados segundo as suas obras, conforme está escrito nos livros. O mar entregou os mortos, a morte e o Hades entregaram os seus mortos e foram julgados. É o juízo final. Nada escapa, nenhuma injustiça passa, nenhuma vida é ignorada. A morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. A própria morte morre. E o verso final: aquele cujo nome não foi encontrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. João tinha visto o fim de tudo o que era velho, e então Deus lhe mostra o começo do novo. Vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Não é uma reforma, é uma criação renovada. Sem dor, sem morte, sem separação. O mar aqui representa distância, instabilidade, barreiras, e agora nada mais separa o homem de Deus. E então João vê a cidade santa. Vi a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu marido. Essa cidade não é feita de tijolos, é o povo de Deus glorificado, a morada dos salvos, a união final entre o céu e a terra. É como uma noiva no dia do casamento, linda, pura, adornada com glória. E João ouve uma grande voz que sai do trono dizendo: agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Ele habitará com eles, eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles. Aqui está o clímax da história. Deus habitando com o homem para sempre. E então, a promessa mais doce: ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem luto, nem choro, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Toda lágrima será tocada pelo dedo do próprio Deus. A dor de séculos será apagada na eternidade. Eis que faço novas todas as coisas. Aquele que está sentado no trono, o próprio Deus, declara: eis que faço novas todas as coisas. E diz a João: escreva, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E então, com voz de autoridade eterna: está feito. Assim como Jesus disse na cruz: está consumado. Agora Deus sela a redenção completa da criação. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de graça da fonte da água da vida. Não é por mérito, é graça pura. Só é preciso ter sede, desejar, vir. O vencedor herdará todas essas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas Deus também deixa claro que os covardes, incrédulos, corruptos, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras e mentirosos, ou seja, pídios que rejeitam a verdade e vivem na escuridão, terão sua parte no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Um dos 7 anjos chama João. Venha, vou mostrar-lhe a noiva, a esposa do Cordeiro. E ele é levado em espírito a um monte alto, e lá ele vê a cidade, a nova Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus. Ela brilha com a glória de Deus. Seu brilho é como de uma pedra preciosa, como jaspe, cristalina como o diamante. A cidade tem um grande e alto muro, com 12 portas, guardadas por anjos, com os nomes das 12 tribos de Israel escritos nelas. Ou seja, a aliança do Antigo Testamento está representada. O muro tem 12 fundamentos, com os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. A aliança do Novo Testamento também está lá, Antigo e Novo unidos. Israel e Igreja reunidos como um só povo redimido. O anjo mede a cidade com uma vara de ouro. A cidade é quadrada, tem 12.000 estádios de comprimento, largura e altura. Ou seja,
perfeita, simétrica, completa. Um cubo gigantesco, simbolizando a plenitude da presença de Deus, como o Santo dos Santos no templo. O muro tem 144 côvados, outro número simbólico de perfeição e aliança, e as fundações da cidade estão decoradas com 12 tipos de pedras preciosas, um arco-íris de glória. As portas são feitas de pérolas inteiras. As ruas são de ouro puro como vidro transparente. João procura o templo da cidade, mas não encontra. Não vi templo na cidade, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Agora, Deus e o Cordeiro estão entre o povo. A presença é permanente. A adoração é direta. A cidade não precisa do sol nem da lua. A glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão a ela a sua glória. As suas portas nunca se fecharão de dia, e ali não haverá noite. Não há medo, não há escuridão. É eternamente dia no reino de Deus. Ali jamais entrará algo impuro ou quem pratique mentira. Apenas os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. A cena final se abre como um plano de câmera suave. A Nova Jerusalém brilha, e no coração da cidade, João vê um rio. E o anjo me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. Essa água não vem de mananciais terrenos, ela brota direto do trono, símbolo da vida eterna que flui diretamente de Deus. Esse rio corre pelo meio da rua principal da cidade, e dos dois lados do rio está a árvore da vida, a mesma que estava lá no Éden, agora restaurada, acessível novamente, porque a maldição foi removida. A árvore produz 12 frutos, um para cada mês, e as folhas servem para curar as nações. Ou seja, não haverá escassez, nem doença, nem morte. A cura será eterna. A vida será constante. Nunca mais haverá maldição. A terra, uma vez ferida pelo pecado, agora está completamente redimida. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Agora não há mais véus, nem distâncias, nem barreiras. Eles verão a sua face. Essa é a maior promessa de todas. Ver a face de Deus, o Criador, o Salvador, o Rei, face a face com seus filhos. E mais, o nome dele estará na testa deles. Isso significa identidade eterna, pertencimento absoluto. Ali não haverá noite. Não precisarão de luz de lâmpada, nem do sol, porque o Senhor Deus os iluminará. E eles reinarão para todo o sempre. Sim, os santos não apenas viverão, eles reinarão com Cristo por toda a eternidade. O anjo diz a João: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então, Jesus fala diretamente: eis que venho em breve. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. João, tomado de reverência e emoção, cai novamente aos pés do anjo para adorá-lo. Mas o anjo o repreende: não faça isso. Eu sou servo como você e como seus irmãos, os profetas. Adore somente a Deus. Não celes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Ou seja, a mensagem deve ser divulgada. O mundo precisa saber. E então um aviso solene: quem é injusto, continue na injustiça. Quem é impuro, continue na impureza. Mas quem é justo, pratique a justiça. E quem é santo, continue a santificar-se. É um chamado à decisão. Não há mais tempo para viver no meio do caminho. E mais uma vez, Jesus diz: eis que venho em breve, e comigo está a recompensa que darei a cada um conforme o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. A história toda, da criação ao juízo, é dele,
Bem-aventurados os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Mas fora da cidade estão os que amam a mentira, rejeitam a verdade e se apegam à impureza. Jesus declara: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos dar testemunho destas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. E então, o Espírito e a noiva falam juntos. É o convite mais lindo das Escrituras. Vem, e quem ouve diga, vem, e quem tem sede venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. Essa é a última chamada. A porta está aberta, a eternidade está pronta, basta vir. João deixa uma advertência. Quem acrescentar ou tirar algo dessa profecia será tirado do livro da vida. A palavra de Deus é perfeita e suficiente. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho em breve. E João, como todo coração que anseia pela eternidade, responde: amém, vem, Senhor Jesus. Se você acompanhou até aqui, parabéns. Você é um verdadeiro vencedor. Chegamos ao fim dos 22 capítulos de Apocalipse em ordem e sequência. Muitos começam, mas poucos chegam até o fim. Você perseverou, foi edificado e agora carrega essa mensagem dentro de você. Agora, quero saber quem realmente chegou até aqui. Comente abaixo. Eu fui até o fim do vídeo e fui edificado pelo livro de Apocalipse. Assim, todos saberão que você faz parte dos que não desistiram e permaneceram firmes até o final dessa poderosa jornada bíblica. Esse vídeo deu muito trabalho para ser feito. Foram dias de dedicação, leitura e produção para trazer esse conteúdo da forma mais impactante possível. Então, não esqueça de curtir e comentar. Isso nos ajuda a continuar trazendo mais conteúdos como este. O seu comentário é muito importante e sua curtida também. E se essa mensagem falou ao seu coração, não guarde para você. Compartilhe com mais pessoas e ajude a palavra de Deus a alcançar ainda mais vidas. Juntos, podemos levar esse conhecimento adiante. E você que chegou até aqui e ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, saiba que ainda dá tempo. Dobre seus joelhos agora, se humilha diante de Deus, confessa seus pecados e diga a Ele que você quer viver uma vida nova, obedecendo a palavra de Deus. Jesus vai te ouvir e vai receber você de braços abertos. Você apenas precisa confessar com fé e acreditar na palavra dele sobre sua vida. Deus abençoe-os.